Não tem aqueles homens que você olha que o cara não tem um brilho, Sim. o cara não tem uma verdade. Sim. Você olha pra aquele cara, caralho, esse cara tem uma coisa. Perfeito. Você pode ter certeza que ali dentro tem um homem que luta todos os dias conscientemente contra a sua queda. Cada homem tem uma finalidade diferente, é isso que você falou? O homem, ele tem um manual de vida, que são a prática das virtudes. Sim. Perfeito. Então o homem que faz essa prática consciente e luta contra a sua queda Sim. original, vamos lá. Aqui eu estou falando pra todos vocês, não interessa a religião. Então não estou falando de religião nesse momento, estou falando de história. Boa. Qual é o mito fundacional do Ocidente? O cristianismo. O Ocidente inteiro ele é formado pela ideia de Deus. Existe um Deus, e então existem os dogmas do cristianismo. Nós aqui no Ocidente não somos como em alguns lugares do Oriente, onde, por exemplo, eles acreditam em Buda. Beleza? Sim. Partimos desse pressuposto. O mito fundacional do Ocidente, toda a cultura, os valores, as crenças, Baseado os nisso. dogmas do Ocidente é com base no cristianismo. Sim. Cara, mas eu sou ateu. Ok, mas você está num manto onde ele é cristão. Perfeito. Ponto final. Partindo do pressuposto do que dá origem ao Ocidente, as ideias do Ocidente, nós temos então esse mito fundacional no qual se forma esse manto coletivo de ideias, onde pessoas elas têm ideias e crenças comuns. Partindo desse pressuposto, então, nós acreditamos no mito fundacional, que então nós temos o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Sim. Beleza? Sim. Cara, eu não acredito aí, eu sou ateu. Tá ok, bom. mas é a história, eu estou falando de um fato histórico. Nós temos uma crença coletiva que há um primeiro homem e há uma primeira mulher. Bom, vamos para Adão. Adão foi um cara que ele fez cagada, né? Então ele foi expulso do paraíso junto com Eva. Automaticamente, Adão ele foi expulso do paraíso, ele caiu. Por quê? Ele caiu porque ele foi para um prazer hedonístico. Ele foi para um prazer hedonista, né? Ele foi para um prazer rápido e imediato. Sim. E ele está caindo, ele caiu de lá. Ou seja, ele está em pecado capital. Ele tinha uma virtude de homem, de quase estar com Deus, e ele se separou dessa perfeição. Ele era um homem perfeito que, por fazer uma cagada, ele foi retirado do paraíso. Que esse é o princípio, inclusive. Agora, olha só que massa isso aqui. O que é essa separação do bem? Existe uma palavra que se chama símbolo. Sim. Símbolo vem do latim ou vem do grego? Eu acho que vem do latim symbolum. 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 A tradução é a união perfeita. Tá. Quando eu rompo esse... Por exemplo, eu vou pegar sim. isso aqui, eu vou rasgá-lo no meio. Ele entrou em estado de separação. Então ele separou essa perfeição, certo? Ele era perfeito, então é a união total, é a união perfeita. Eu rasguei, ele não é mais uma união perfeita. Não é mais aquele sim. Ele rasgou. Esse é o princípio da diabolia. Diabolia é a separação da perfeição. Diabo. O que é o diabo? É a separação da perfeição. E o que é a separação da perfeição? Os pecados capitais. Porque eu me separo daquilo que me leva pro bem, pra bondade, pra beleza, pra verdade. Partindo desse pressuposto, nós estamos numa luta, eu, você, todos que estão assistindo, eterna, para sermos bons e virtuosos. Não é uma luta fazer a dieta, não é uma luta ir pra academia, não é uma luta trabalhar até tarde, não é uma luta não xingar às vezes, não é uma luta você não ver porcaria, não é uma luta você... Mas não é só uma luta pra quem tem essa consciência? Eu tenho a impressão que quem não tem consciência disso não se vê numa luta. Total. Aí a gente vai chegar aí no hedonismo contemporâneo, né? E qual é a nossa luta? A nossa luta é a de Noé. Noé, ele se dedica a vida inteira, por um sopro divino, a salvar o mundo por conta das tempestades que inundou o mundo. Então, o homem, ele luta e ele precisa crer em algo, ele precisa crer nessa luta das virtudes, mesmo querendo não fazer aquilo, eterna durante toda a sua vida. Puta, isso aqui. Nós estamos, então, num ciclo eterno adômico e de Noé. Nós estamos em queda eterna. E nós estamos, portanto, ao mesmo tempo, em busca da subida eterna. Nós estamos o tempo todo... O homem, ele é essa matriz de tensões, onde ele luta o tempo inteiro por ser bom. Sim.
E é difícil. E é difícil. Temos aqui, então, o princípio básico do que é posicionamento. Nós temos aqui que há funcionamento correto das coisas. Nós temos aqui que cada coisa existe um caráter único. Que, então, esse caráter único que é o homem, óbvio que cada um com a sua individualidade, com a sua vida, mais rico, mais pobre, negro, branco, laranja, não interessa. Ele tem, portanto, um manual que quando ele se esforça para praticá-lo, esse homem se torna mais virtuoso. O que são as virtudes? As virtudes... Concorda comigo que você praticar essas virtudes, as quais eu mencionei, por exemplo, vamos ao caso da dieta, que eu acho que todo mundo aqui já tentou ou faz dieta, né? Não é simbolicamente, você não sua pra... Caralho, sim. Você luta, né? Então você simbolicamente está suando. Sim. Olha só isso aqui que bonito. O que é símbolo da inteligência, né? É o sol. O sol é aquele que ilumina a escuridão. Eu quero que você venha comigo. Imagina um sol que vai nascendo no horizonte, ali no expoente, e aquele sol, de repente, com os seus raios, ele vai beijando o solo e ele vai iluminando aquilo que antes era escuro, aquilo que antes era negro, aquilo que antes você não enxergava a 10 palmos praticamente à sua frente. E esse sol vai tocando o solo e conforme ele vai saindo da sua aurora e vai ascensionando ao alto, ele vai iluminando tudo e você enxerga com profundidade, você enxerga o além, você enxerga o horizonte. A inteligência, ela tem esse princípio iluminador. A inteligência, ela tem esse princípio que ela faz com que o homem enxergue, portanto, então, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, porque as trevas tornam o homem uma perdição. É símbolo disso. Então, veja, portanto, o sol ele é símbolo de inteligência, portanto também de Deus, porque Deus é a verdade é a bondade e a beleza e é aquilo que é símbolo que ilumina o seu coração. Então, vamos usar essa analogia. O sol que nasceu, a inteligência que nasce por estudar, por praticar virtudes, ela vai iluminando aquela escuridão que você estava antes. Total. Só que você vai lutando para manter essa luz. Sim. Você vai lutando para manter esse negócio. Conforme vai iluminando esse eu, o homem, ele é reflexo da verdade. E como que você reflete melhor essa verdade? Suando, estudando. Cara, eu quero estudar ou quero dormir? Cara, eu vou estudar. Suando pra, cara, eu faço a dieta ou não faço? Cara, eu traio ou não traio? Cara, eu sou bom ou não sou bom? Cara, enfim, você vai lutando contra os seus instintos animalescos o tempo inteiro para ter dignidade de homem, de pessoa. E com isso você vai suando e o homem, ele é como se fosse um espelho. Ele é um espelho sujo de barro. E conforme você vai praticando as virtudes, você vai suando em cima desse espelho de barro e esse barro ele vai escorrendo pelo espelho. O que acontece? Aquele sol, a inteligência que está para te iluminar, ela começa a iluminar e refletir através de você. Veja, não tem aqueles homens que você olha que o cara não tem um brilho, o cara não tem uma verdade. Você olha para aquele cara, caralho, esse cara tem uma coisa. Perfeito. Você pode ter certeza que ali dentro tem um homem que luta todos os dias conscientemente contra a sua queda. E esse homem vai se tornando o quê? Mais valioso. Porque ele vai se tornando símbolo da verdade. Porque ele é um reflexo dela. Porque ele luta por ela. Puta, é isso e com isso, ele começa a emitir uma espécie de campo magnético como um imã de atrair gente boa. Como também conflitos cada vez mais difíceis para resolver. Para testar essas virtudes, para ir polindo essas virtudes.